Um contador basicamente é um circuito digital que varia o estado de saída de acordo com o sinal de entrada utilizado. Ele é utilizado para gerar sequências e dividir frequência de sinais, certo? Aqui a gente tem um exemplo de um contador assíncrono, onde eu tenho uma entrada de clock e 4 saídas. As saídas são os QA, QB, QC e QD. Eu montei aqui um circuito um pouquinho diferente desse, na verdade, com flip-flops com flip-flops com pulso de clock na borda de descida, para a gente analisar o comportamento desse contador. Bem, aqui a gente tem um circuito contador semelhante àquele que eu mostrei no slide. Ele é composto por 3 flip-flops, certo? As entradas dos flip-flops todas estão em nível lógico 1, certo? Então tem um J em nível lógico 1, K em nível lógico 1 do flip-flop Q0, J e K iguais a 1 do flip-flop Q1 e J e K iguais a 1 do flip-flop Q2. Certo? E eu vou aplicar pulsos de clock na entrada do primeiro flip-flop, do flip-flop Q0. Certo? Então eu já tenho aqui um sinal representando os pulsos de clock. Então, imaginando que as saídas Q0, Q1 e Q2 inicialmente estão em nível lógico 0, está todo mundo aqui em nível lógico 0, 0 e 0, certo? Chegou o primeiro pulso de clock, certo? Tá? Chegou o primeiro pulso de clock aqui. Esse pulso de clock ele é aplicado na entrada de clock do flip-flop Q0, certo? Se eu tenho um flip-flop JK com as entradas J e K em nível lógico 1 e eu aplico um pulso de clock, o que vai acontecer com a saída Q é que ela vai comutar, ou seja, se ela é 1 ela passa a ser 0, se ela é 0 ela passa a ser 1. Então o que a gente vai ter é que a saída Q0 vai sair do nível lógico 0 e vai ao nível lógico 1, certo? E assim permanecerá até o próximo pulso de clock. Bem, se a gente voltar para analisar esse circuito aqui, a saída Q0 ela está ligada na entrada de clock do flip-flop Q1, assim como a saída Q1 está ligada à entrada de clock do flip-flop Q2, certo? Bem, a saída Q0 fez uma transição de 0 para 1, certo? Mas esses flip-flops aqui são ativos na borda de descida. Então, essa transição de 0 para 1 não é capaz de ativar esse flip-flop. Então, a saída Q1 permanecerá inalterada por mais um ciclo de clock. E a saída Q2, como Q1 não sofreu nenhuma alteração, ela também permanecerá inalterada. Bem, aí chega o momento do segundo pulso de clock. Da mesma forma, como as entradas J e K do flip-flop Q0 estão em nível lógico 1, o flip-flop Q0 vai comutar, vai ter essa saída comutada. Então, Q0 que está em nível lógico 1 volta a nível lógico 0 e assim permanecerá até o próximo pulso de clock. Bem, agora eu tenho uma transição negativa de Q0, ou seja, Q0 sai de nível lógico 1 para nível lógico 0. Bem, como Q0 está conectada à entrada de clock do flip-flop Q1, essa transição na borda de descida vai ativar o flip-flop Q1, que também tem suas entradas J e K em nível lógico 1, então ele vai comutar sua saída. Então a saída Q1, que estava em nível lógico 0, vai passar a nível lógico 1, e assim permanecerá até o próximo pulso de clock. Bem, a saída Q1, que está conectada ao clock do flip-flop Q2, fez uma transição positiva, ou seja, ela saiu de 0 e foi a 1. Essa transição não é capaz de de ativar o flip-flop Q2, então ele permanecerá inalterado, permanecerá com sua saída inalterada até o próximo pulso de clock. Beleza. Então, vamos ao terceiro pulso de clock. No terceiro pulso de clock, da mesma forma, a saída de Q0 vai comutar, ele vai sair do estado lógico 0, vai a nível lógico 1, e assim permanecerá até o próximo pulso de clock. Bem, a saída Q0 sofreu uma transição positiva, essa transição não gera nenhum efeito no clock de Q1, então Q1 permanece inalterado até o próximo ciclo de clock, e Q2 da mesma forma permanece inalterado. Bem, chegando ao
quarto pulso de clock. No quarto pulso de clock, novamente Q0 comuta, sai do nível lógico 1 e vai ao nível lógico 0, e assim permanecerá até o próximo pulso de clock. Novamente ele sofreu uma transição negativa do clock. Isso implica que ele ativou o flip-flop Q1, que também comutará, ou seja, sairá do nível lógico 1 e passará ao nível lógico 0, e assim permanecerá até o próximo pulso de clock. Bem, agora Q1, a saída de Q1 fez uma transição negativa, o que vai ativar o flip-flop Q2, que por sua vez vai comutar, saindo do nível lógico 0 e indo ao nível lógico 1 e permanecendo assim até o próximo pulso de clock. Certo? Bem, mais um pulso de clock. Novamente, Q0 vai comutar, saindo do nível lógico 0 e indo ao nível lógico 1, e assim permanecerá até o próximo pulso de clock. Como Q0 sofreu uma transição positiva, nada acontece com a saída Q1, e ele permanece inalterado até o próximo ciclo de clock, o mesmo para Q2. Bem, mais um pulso de clock, Q0 comuta, saindo do nível lógico 1 para o nível lógico 0, uma transição negativa, e assim permanece até o próximo pulso de clock. Bem, essa transição negativa ativa o flip-flop Q1, que por sua vez também comuta, efetuando a transição positiva no clock, e assim permanece até o próximo pulso de clock. Uma transição positiva não fornece nenhum efeito sobre o flip-flop Q2, que permanece inalterado até o próximo pulso de clock. Ocorre mais um pulso de clock, Q0 comuta, permanece assim até o próximo pulso de clock, é uma transição positiva, nada acontece com Q1 e Q2 também permanece inalterado. Mais um pulso de clock, Q0 comuta, saindo do nível lógico 1 para o nível lógico 0, e assim permanece até o próximo pulso de clock. Agora sofreu uma transição negativa, mais uma vez, novamente, agora Q1 comuta, saindo do nível lógico 1 para o nível lógico 0, certo? E agora eu tenho uma borda negativa de Q1, o que ativa o flip-flop Q2, que sai do nível lógico 1 e vai ao nível lógico 0. E aí a gente poderia prosseguir nesse processo infinitamente, certo? Bem, o que é importante analisar no comportamento desses flip-flops, certo? Se a gente olhar o estado lógico do meu contador, inicialmente ele está com as saídas em 0, 0 e 0. Ocorreu o primeiro pulso de clock. Eu tenho estado lógico 1 e Q0, Q1 igual a 0, Q2 igual a 0. Mais um pulso de clock, Q1 igual a 0, Q0 igual a 0, Q1 igual a 1, Q2 igual a 0. Mais um pulso de clock, Q0 igual a 1, Q1 igual a 1, Q2 igual a 0. Mais um pulso de clock, Q0 igual a 0, Q1 igual a 0, Q2 igual a 1. Mais um pulso de clock, Q0 igual a 1, Q1 igual a 0 e Q2 igual a 1. Mais um pulso de clock, Q0 igual a 0, Q1 igual a 1 e Q2 igual a 1. Mais um pulso de clock, Q0 igual a 1, Q1 igual a 1 e Q2 igual a 1. Mais um pulso de clock, Q0 igual a 0, Q1 igual a 0 e Q2 igual a 0. Agora vamos colocar essa sequência em uma tabela para ficar mais fácil de analisar o comportamento desses flip-flops. Então eu vou criar uma tabela aqui, onde vou colocar Q2, Q1 e Q0. E aqui eu vou representar o clock. Certo? Então, vou chamar esse aqui de primeiro pulso de clock. Aqui inicial. Quer dizer que isso aqui é um inicial. E eu tenho o primeiro pulso de clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O estado sinal, vou chamar ele de 0. Certo? Então, inicialmente, no estado inicial,
eu tinha Q2 igual a 0, Q1 igual a 0 e Q0 igual a 0. Houve o primeiro pulse de clock, que foi aqui, ó, clock 1, primeiro pulse de clock. Então, eu passei a ter Q1 igual a 1, Q0 igual a 1, Q1 igual a 0 e Q2 igual a 0. Mais um pulse de clock, eu passei a ter Q2 igual a 0, Q1 igual a 1 e Q0 igual a 0. Mais um pulse de clock, Q2 igual a 0, Q1 igual a 1 e Q0 igual a 1. Mais um pulse de clock, Q2 igual a 1, Q1 igual a 0 e Q0 igual a 0. Mais um pulse de clock, Q2 igual a 1, Q1 igual a 0, Q0 igual a 1. Mais um pulse de clock, Q2 igual a 1, Q1 igual a 1 e Q0 igual a 0. Mais um pulse de clock, Q2 igual a 1, Q1 igual a 1 e Q0 igual a 1. Mais um pulse de clock, Q2 igual... Opa, perdão. Mais um pulse de clock, Q2 igual a 0, Q1 igual a 0 e Q0 igual a 0. Certo? Bem, se a gente observar, na verdade o que eu estou fazendo é uma contagem binária, né? Eu tenho no instante inicial 0, 0, 0, 0. Primeiro pulse clock 0, 0, 1, que é 1 em binário. Segundo pulse clock 0, 1, 0, que é 2 em binário. Terceiro pulse clock 0, 1, 1, que é 3 em binário. Quarto pulse de clock 1, 0, 0, que é 4 em binário. Quinto pulse de clock 1, 0, 1, 0, 1, que é 5 em binário. Sexto pulse de clock 1, 1, 0, que é 6 em binário. Sétimo pulse de clock 1, 1, 1, que é 7 em binário. E por fim, oitavo pulse de clock, tudo voltou ao início, certo? Então, esse tipo de contador, ele possui 8 estados. É chamado de 8 estados lógicos, ele é chamado de contador de módulo ou mod 8, certo? Bem, por que módulo 8? Ele tem quantos flip-flops? Ele tem 1, 2, 3 flip-flops, ou seja, 8 é 2 elevado a 3, certo? Então ele tem 2 elevado a n, o número de estados é 2 elevado a n, onde n é o número de flip-flops, certo? Bem, se a gente pensar, cada flip-flop desse constitui uma célula de memória, ele é uma memória que está armazenando um estado lógico. Então, num contador, eu poderia pensar que esse aqui é um contador de 3 bits. Então, com 3 bits, eu conto 8 estados possíveis. Com 4 bits, 16 estados possíveis. Com 8 bits, 256 estados lógicos possíveis, certo? Então, eu sempre vou ter o número de bits do meu computador define a faixa de contagem dele. Lógico, eu posso criar artifícios para fazer com que esse contador conte um número menor de estados, mas isso são outras coisas, a gente não precisa entrar nesses detalhes agora. O que a gente precisa lembrar agora é que, bem, com 3 células, digamos, vamos chamar de células de memória, células de contagem, eu conto 2 elevado a n estados lógicos possíveis, ou seja, 3, 2 elevado a 3 dá 8. Então, 8 estados lógicos possíveis. Bem, mais um detalhe. Bem, uma vez que estoura a contagem do meu contador, ele retorna a 0. Certo? Se eu quisesse que esse marco de 0, do estouro, será importante para a gente. Certo? A gente vai utilizar bastante esse estouro do contador. Isso aqui no meu controlador é sinalizado. Isso aqui gera uma sinalização, esse estouro do contador, e é ela que a gente vai usar para saber que a contagem terminou. Certo?